Você acha que dá para aprender bioquímica usando Game of Thrones? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te provar que sim. Sejam bem-vindos ao Herbologia e Poções, seu canal aqui do YouTube que une ciência com arte para favorecer o seu aprendizado. Vocês já estão acostumados a eu utilizar o universo da J.K. Rowling, o universo de Harry Potter, mas hoje especificamente, durante 3 aulas, a gente vai falar sobre este universo daqui, Game of Thrones. A via metabólica da glicólise ou via glicolítica é o primeiro passo para a respiração celular e certamente também a primeira via metabólica que o seu professor vai pedir para que você entenda. É importante que você se lembre que nesse momento você já ingeriu açúcar, a glicose já percorreu o seu corpo, a sua corrente sanguínea e com a ajuda da insulina, que é o hormônio que favorece essa via, ela entrou dentro da célula. É aqui que a aula começa, no momento que a glicose entra dentro da célula e a célula pode fazer diferentes coisas com ela. Nesse caso, a glicose vai ser oxidada e vai virar um composto chamado de piruvato, mas isso é mais pra frente. Lembra sempre que a glicólise integra a respiração celular, que é composta de 3 etapas. A primeira se chama glicólise, a segunda se chama ciclo de Krebs e a terceira se chama cadeia respiratória. Eu quero que você inicie a aula de hoje lembrando que glicólise é o primeiro passo para a respiração celular, que é um fenômeno que acontece com todas as suas células e que reflete aqui na grande respiração do pulmão. A glicólise é a primeira etapa e acontece no citossol, ou citoplasma da célula. A segunda etapa se chama ciclo de Krebs e acontece dentro da mitocôndria. A terceira e última etapa acontece ali nas cristas da matriz mitocondrial, da membrana interna, propriamente dito, e é o terceiro e último passo, que é quando a gente confecciona a maior parte de ATP, que é a fonte basicamente de energia da célula. Comece imaginando que a sua célula é um grande mapa territorial. Lá em Game of Thrones eles têm Westeros, que é o local onde acontecem todas as tramas que se passam lá na série, nos livros de Game of Thrones. A via glicolítica ela vai acontecer num ponto específico da célula, que se chama citoplasma. Então vamos recordar agora o espaço territorial, esse nosso grande mapa chamado de célula de Westeros. Fica de olho na mão do rei, que é essa mãozinha com essa seta, apontando os locais que eu vou nortear para vocês. Vamos lá. Citoplasma, que é você pode pensar isso como um gel, uma substância um pouco mais densa que a água, que reveste todas as organelas, é nesse local que acontece a aula de hoje, que se chama glicólise. Ali dentro da mitocôndria, também conhecido como matriz mitocondrial, vai acontecer a segunda etapa da respiração, que se chama ciclo de Krebs e que numa aula futura a gente estuda. A terceira e última etapa da respiração celular acontece nas cristas mitocondriais, que é onde a mão do rei acabou de apontar. É importante que você tenha isso em mente, isso vai favorecer demais e vai te ajudar na hora de fixar e de aprender bem os conteúdos de bioquímica. Professor, mas o que é glicólise? Eu gosto de dar uma definição inicialmente bem singela e depois a gente pode aprofundar nos livros. Mas pensa assim, quando a célula recebe a molécula de glicose, é uma molécula que tem muita energia contida. O nosso interesse por doce vem sobretudo daí. Ele oferece bastante energia para o nosso corpo. A molécula de glicose vai ser quebrada em várias reações químicas e lá no final saem 2 moleculinhas chamadas de piruvato. Glicólise, então, é essa sequência de reação química que vai levar uma molécula de glicose a se transformar em 2 moléculas de piruvato. Vamos acompanhar as definições de 2 bons livros de bioquímica, Leninger e Anita Marzocco. Vamos ler? Para Leninger, ele diz o seguinte: na glicólise, que vem do grego glix, que significa doce, e lysis, que significa quebra, uma molécula de glicose é degradada em uma série de reações catalisadas por enzimas para liberar 2 moléculas do composto piruvato, contendo cada uma delas 3 átomos de carbono. Olha aqui para mim, vamos lá. Uma molécula de glicose tem 6 átomos de carbono na sua composição. Então é natural que a gente espere que ao final dessas 10 reações a gente quebre essa molécula de glicose em 2 partes, que o Leninger acabou de dizer que se chamam piruvato. Cada piruvato contém em si 3 átomos de carbono. Para Anita Marzocco,
ela diz que é uma via que consiste em converter glicose a piruvato, ocorrendo por meio de uma sequência de reações químicas, e é uma via metabólica que se processa no citossol. Como eu disse agora há pouco, é uma sequência de reações químicas. Então a célula não vai explodir a molécula de glicose com uma ou duas reações. Não faria sentido e não é lógico para poder retirar a energia adequadamente da molécula. É mais interessante fazer várias reações químicas para ir aos poucos conseguindo tirar a energia que está lá dentro da molécula de glicose. Para isso, a gente vai precisar passar por 10 reações químicas no total. A via glicolítica é dividida esquematicamente em duas fases. Isso ajuda bastante você a estudar, porque se temos 10 reações químicas no total, dividindo isso por 2 dá 5 reações químicas para a primeira fase e 5 reações químicas para a segunda fase. A primeira fase, também chamada de fase preparatória, vai cuidar da molécula de glicose até determinado ponto. A partir da quinta reação, ou seja, da sexta até a 10ª, a gente tem a segunda fase, que se chama a fase de pagamento, na qual a gente vai conseguir extrair, propriamente dito, a energia de dentro dessa molécula. Vamos agora dar uma olhada um pouco mais de perto nessas reações que integram a fase de preparação ou fase preparatória. Aí na tela vocês podem ver que existe uma sequência de reações químicas que vai da reação química 1, que inicia com a glicose, e vai até a reação química 5, que tem moléculas ali, por exemplo, como o gliceraldeído 3-fosfato. E não se assuste com esses nomes, que isso aos poucos vai entrando na sua cabeça. É habitual um certo medo, ou até mesmo uma certa confusão. Mas confie em mim que vai dar tudo certo e você vai conseguir aprender essa via, tá? Não se assuste com os nomes. Já na fase de pagamento, que é essa que vocês estão observando agora na tela, a gente tem a sexta, sétima, oitava, nona e 10ª reação. Lá no final, existe a molécula de piruvato. Nesse esquema daí, que eu retirei do Bioquímica de Leninger, vocês estão acompanhando o nome das moléculas, seguido de setas que mostram se as reações são reversíveis ou irreversíveis, e no outro lado vocês estão vendo os esqueletinhos de carbono das moléculas que integram as reações. E onde entra Game of Thrones nisso tudo? Bem, para que você entenda bem a via glicolítica, eu criei uma analogia entre as enzimas, que são 10 no total, com personagens e famílias lá de Game of Thrones. Isso vai te ajudar bastante, porque a bioquímica dividiu as enzimas em casas, em famílias, e todo mundo que integra a mesma família tem atitudes semelhantes perante as reações químicas. Lá em Game of Thrones acontece a mesmíssima coisa. Quem é Lannister tem um lema, leva uma moral e tem um comportamento bem parecido. Quem é Stark também, geralmente gosta de frio, tem como representante os lobos. Então, quando você agrupa em famílias ou classes, você já espera um determinado comportamento de todo mundo que está ali dentro. Vamos a uns exemplos práticos para vocês entenderem isso. Reparem que aí vocês estão vendo toda a trama de Game of Thrones. Existem Stark por um lado, os Targaryen dos outros. O que a gente vai fazer é simples, é substituir, na verdade não substituir, mas criar uma analogia dessas famílias lá com as classes de enzimas. Para cada enzima eu vou colocar um personagem de referência. E isso vai ajudar você a entender melhor a proposta e a lógica por detrás da via glicolítica. A gente vai esquematizar a aula de hoje da seguinte maneira, presta atenção. Inicialmente, eu vou mostrar para você a descrição da reação química. Entenda isso como se fosse um roteiro, como se fosse uma cena de um filme e tem um determinado roteiro. Eu vou ler o que vai acontecer. Em seguida, eu te apresento a casa da enzima que vai realizar aquela reação. Só que dentro daquela casa moram muitos personagens. E depois, em seguida, eu apresento o personagem, ou seja, a enzima propriamente dita, que está realizando aquela reação química. E por último, e não menos importante, eu vou te mostrar especificamente e pontualmente a reação química acontecendo com a molécula. Então a gente segue essa lógica de 3 passos para cada uma das reações. E vai ficar bem mais simples de você entender. Vamos começar então com a primeira reação química que integra a via da glicólise. Vamos ler o script. A primeira reação da fase preparatória, a molécula de glicose é fosforilada no carbono 6, por ação de uma enzima chamada de hexoquinase, formando uma molécula denominada de glicose 6-fosfato, a gasto de uma molécula de ATP.
Bem, eu sei que inicialmente você fica um pouco confuso com essa descrição, mas é tudo bem simples, eu vou te explicar. E imagina que a molécula de glicose acabou de chegar na célula. Bem, essa molécula de glicose poderia servir para muita coisa, mas a célula vai pegar essa molécula para tirar a energia de dentro dela, ou seja, a gente vai oxidar a molécula de glicose. Na primeira reação, gente, consiste na verdade em uma lógica. Toda vez que você fosforila ou você acrescenta um grupo de fosfato na molécula, imagina que é como uma trama medieval. Você está aprisionando a molécula lá dentro da célula. Encara isso que a célula faz como uma maneira de prender, de tornar a glicose uma prisioneira. Então, a todo momento que a gente estiver fosforilando, imagina que ele está passando uma corrente ou então algemando aquela molécula dentro da célula. Assim, a glicose não vai ter como escapar. E isso para a célula é uma estratégia, uma coisa inteligente que faz com que a glicose fique lá dentro. A casa responsável por essa ação vai ser a casa das quinases, como você acabou de perceber pelo nome da enzima, hexoquinase. Vamos prestar atenção e ler juntos o lema da casa das quinases, que diz o seguinte: ATP em nossas mãos porque o inverno está chegando. Sim, criaturinha que está estudando bioquímica, toda quinase manipula ATP. Toda quinase tem um interesse, tem uma habilidade gigantesca na hora de fazer reações químicas que envolvem ATP. Vamos conhecer qual é o integrante dessa casa que executa essa ação? Trouxe a Kathleen Stark para exemplificar e para criar uma analogia para a gente da enzima denominada de hexoquinase. E agora que você já viu a cara da hexoquinase, vamos ver ela atuando. Na reação química de número 1, repara só que a glicose, lá perto daquele quadradinho, daquela hidroxila cor-de-rosa, ali vai entrar um fosfato. Repara também que a hexoquinase está usando magnésio como cofator. E isso é importante, porque a gente precisa consumir magnésio na alimentação, ou então receber isso por meio de líquidos ou alimentos que a gente ingira. A hexoquinase não conseguiria atuar se ela não tivesse o magnésio ali disponível. Daí vem a importância de uma boa alimentação. Pensa nisso. Olha que interessante. A hexoquinase, a gente sabe que a especialidade dela é manipular ATP. Então ela pega uma molécula de ATP que tem quantos fosfatos? 3. Tira um desses fosfatos, coloca na molécula de glicose e por aí a glicose se chama glicose 6-fosfato a partir desse momento. Porque o fosfato não foi colocado em qualquer carbono, foi colocado no carbono de número 6. Por isso esse nome. Vamos então para a segunda reação da via glicolítica. A glicose 6-fosfato vai sofrer agora uma isomerização por ação de uma enzima que tem o nome de fosfoexose isomerase. Depois disso vai se formar uma molécula de nome frutose 6-fosfato. Nesse script, na descrição dessa cena, eu tenho absoluta certeza que você pode estar um pouco preocupado com o termo isomerização. O que significa isso? Gente, isomerização é um conceito comum na química. Significa que uma determinada molécula ela pode sofrer uma reação química essa que não acrescentou e nem removeu nada do corpo da molécula. Apenas mudou alguma coisa de local. Isso é uma isomerização. Olha, por exemplo, aqui para a tela. Tá vendo que eu estou com uma pulseira na mão? Imagina que eu fosse uma molécula. Se vier uma enzima até mim e me isomerizar, significa que ela poderia retirar essa pulseira e colocar nesse punho do outro lado. Vejam que ela não acrescentaria nenhum acessório a mim, ela não colocaria um par de óculos, um chapéu, nada disso. Ela só pegaria alguma coisa do meu corpo e mudaria de lugar. Isso é criar um isômero. Muitas enzimas de sobrenome isomerase farão exatamente esse mesmo tipo de reação química. No próximo slide a gente vai poder ver o lema da grande família das isomerase. Elas são enzimas que gritam aí, esbravejam com toda garra que elas lutam pela honra dos isômeros. Então, quando uma isomerase atuar, você espera automaticamente que ela faça uma isomerização. Vai ser um perfil de reação química que não acrescenta e que não remove nada. A integrante da casa das isomerase, eu trouxe a irmã da Kathleen, essa personagem ela está representando a fosfoexose isomerase. E agora que você já conhece por analogia a personagem, a enzima, vamos ver a reação.
Olha só que interessante, eu chamo muito a atenção para o fato de que nesse perfil de reação química, ó, não entrou nada, não entrou ATP, não saiu água, não está entrando carbono, não está saindo CO2, é uma ligação reta, né? Simples, não entra e não sai nada. Isso é típico de integrante da isomerase. Na reação anterior, se você lembrar, por exemplo, entrava ATP. Então a gente não espera que entre nada nessa reação química. Você pode até me questionar, falar, mas tem um magnésio ali. Na verdade, lembra, esse sal mineral é um cofator, ele está ajudando a enzima. Ou seja, não entrou e não saiu nada do corpo da molécula glicose 6-fosfato. Depois que a isomerase atua, a gente tem então a confecção da frutose 6-fosfato. Se a gente pudesse, por exemplo, contar os carbonos, claro, um vídeo aqui no YouTube não vai ter tempo, contar os hidrogênios, a gente chegaria ao mesmo número, seja na molécula de glicose 6-fosfato ou na frutose 6-fosfato. Indo agora para a terceira reação da via glicolítica, a gente vai conhecer mais uma enzima da família quinase. Mas antes, vamos ler o script para a gente tomar a ciência da reação química. Na terceira reação, ocorre uma fosforilação da frutose 6-fosfato no carbono de número 1. Mais uma vez, haverá um gasto de ATP, formando a frutose 1,6-bifosfato. A enzima responsável por essa reação se chama fosfofrutoquinase 1, ou também conhecida como PFK1. Ou seja, vamos pensar, a gente tinha uma molécula anterior que tinha apenas um fosfato plugado lá no carbono 6. Se está vindo uma quinase, que é de uma família que luta aí, né, e que quer ATP nas mãos, porque são boas para manipular ATP, a gente já espera que se venha uma quinase, na reação química venha um ATP junto. Outra coisa que disse no script é que esta enzima, vamos conhecer a cara dela, aqui ó, a fosfofrutoquinase 1, ou PFK1, ela vai acrescentar um fosfatinho. Não no carbono de número 6, porque lá já tinha, mas no carbono de número 1. Por isso que o nome da molécula acaba sendo 1,6-bifosfato. Isso é importante, começa a reparar nessa lógica. Na reação propriamente dita, reparem que a mão do rei agora aponta a molécula de ATP, que foi a responsável por conceder um fosfato para acrescentar na frutose. Assim, ao final da reação química, a gente tem frutose 1,6-bifosfato. Vamos chamar atenção para que existe um fosfato no carbono de número 6. Repara, procura aí com o seu olho a letra P, que simboliza o fosfato. E lá no carbono de número 1, uma outra letra P, que também simboliza o segundo fosfato. Então, encerramos a reação química de número 3. Está vendo como é simples? Raciocinando agora para a gente entender a quarta reação, lembra que eu disse há um momento atrás que quando a célula passa fosfato na molécula é uma estratégia de prender, é como se ela estivesse passando correntes? Você reparou agora que na reação química anterior a célula acabou de passar uma outra corrente? Ou seja, um segundo fosfato foi acrescentado na molécula. Significa que esse prisioneiro, que agora está amarrado por uma mão e amarrado por outra mão, ele vai ser partido ao meio. A célula vai cortar essa molécula que ela está processando em duas partes. Então você pensa que vem uma arma e me corta ao meio como uma grande cena de Game of Thrones que é banhada a sangue, não é mesmo? E daí você imagina que vão ficar dois prisioneiros, ou seja, duas moléculas presas por fosfatos diferentes. Essa é a estratégia da célula quando ela vem colocando fosfato. Se na terceira reação química ela passou a corrente do outro lado, repara que tem uma corrente no carbono 6 e outra corrente no carbono 1. Agora na quarta reação ela parte a molécula ao meio. Vamos ler o script? Na quarta reação, que integra a fase preparatória, né, da via glicolítica, a gente vai ter a clivagem da frutose 1,6-bifosfato, que origina duas trioses fosfatadas. Uma triose se chama gliceraldeído 3-fosfato e a outra se chama dihidroxiacetona fosfato, pela ação de uma enzima denominada aldolase. Vamos então ler o lema da casa aldolase, que é fúria para quebra de ligações covalentes. Bem, óbvio, né? Porque afinal de contas, a gente tem uma molécula que está cheia de ligações covalentes, que é um compartilhamento de elétrons que existe ali entre os carbonos, e agora virá uma enzima cortando essa molécula ao meio.
partindo ela em duas partes. Partindo em duas partes, acho que ficou meio redundante, mas tudo bem. Partindo em dois pedaços, melhor dizendo, né? Vamos conhecer então a enzima responsável, que este é o senhor aldolase, que irá realizar a reação química que vocês verão a seguir. O Lehninger, ele foi muito generoso aí com a gente didaticamente, porque ele pegou o corpinho da molécula de frutose 1,6-bifosfato e dividiu em duas partes. Essas partes de cor rosa e azul, elas mostram o trecho exato onde haverá o corte pela aldolase. 3 carbonos em cima, 3 carbonos embaixo. Então a foice da aldolase vai passar exatamente ali no trecho entre o terceiro e o quarto carbono. Com isso a gente cria um bloquinho, uma moleculinha azul e outra moleculinha cor-de-rosa. O que eu chamo a atenção de vocês é que a molécula ela não é simétrica, né, quando ela quebra. Se você reparar bem na tela, as moléculas elas são diferentes. Elas têm corpo distinto. Isso é interessante, porque para a célula continuar fazendo as reações químicas que integram a glicólise, ela precisa de moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Isso significa que na hora que a aldolase partiu, somente um pedacinho ficou pronto, que é o gliceraldeído. Tem uma outra molécula aí, chamada de dihidroxiacetona, fosfato, que não está pronta, ela não está preparada para seguir para as próximas etapas. Então é isso que eu chamo a atenção para a gente seguir para a próxima, que é a quinta reação química da via glicolítica. Ou seja, uma reação química que vai servir para arrumar o corpinho da dihidroxiacetona. Depois que a gente resolver esse problema, a gente pode seguir para as próximas etapas e para as próximas reações. Vamos conhecer então a quinta e última reação química que integra a fase de preparação. Bora lá? Na quinta reação, apenas uma dessas trioses pode ser diretamente degradada nos processos seguintes, que é o gliceraldeído. Então a gente precisa converter rapidamente a dihidroxiacetona fosfato em um gliceraldeído 3-fosfato. A enzima responsável por essa reação se chama triose fosfato isomerase. Mais uma vez chamamos algum integrante da casa das isomerases para poder atuar e fazer essa reação. Vamos conhecer a cara dele? Este é o dito cujo, o triose fosfato isomerase, que lá em Game of Thrones, gente, ele está tecnicamente esposo daquela outra senhora, por isso que eles estão juntos aí integrando a casa das isomerases. Porque além de bioquímica, eu tenho que estudar muito Game of Thrones para poder dar essa aula para vocês, tá? Então você valoriza aí minhas analogias. Vamos conhecer a reação química. Olha só que interessante. Viu como isomerase não coloca e não tira nada? 3 carboninhos para um lado, mexe daqui, mexe dali, reorganiza, taran, dihidroxiacetona acaba de virar um gliceraldeído 3-fosfato. Aqui dá para perceber, por exemplo, dá para contar 3 carbonos para um lado, exatos 3 carbonos para o outro, ou seja, são os mesmíssimos ingredientes. A isomerase veio modificando o corpo da molécula. Bem, se na quarta reação a gente tinha confeccionado somente um gliceraldeído, agora na quinta a gente pegou aquela outra molécula que tinha ficado um pouco feia, que era a dihidroxiacetona, e reorganizou. Ou seja, temos 2 gliceraldeídos 3-fosfatos. E esse aí é o grande saldo final da fase preparatória, ou fase de preparação. E daí a Olena está representando aí você já, né, agoniado, mas certo de que está aprendendo bem a via glicolítica para poder, sabe, estudar e ter sucesso aí nas suas avaliações, nos seus estudos e, sobretudo, no seu aprendizado de bioquímica. Percebam que teve uma lógica na hora da célula lidar com a molécula. Reparem, já chama a atenção de vocês, que nessa etapa a gente até usou ATP, mas a gente, como eu acabei de dizer, a gente não confeccionou nenhum ATP. Por isso mesmo, essa fase é chamada de preparatória. A gente só usou dinheiro, usou energia celular, não produzimos nada. Mas ela é fundamental. Sem a fase preparatória, a gente não pode prosseguir para as etapas adiante. Então, com isso, os nossos estudos por hoje estão finalizados sobre a via glicolítica. Ainda falta mais uma etapa, mas a gente vai ver isso num próximo vídeo. Se você está gostando desse vídeo e está curtindo o canal de Herbologia e Poções, me ajuda, dá um like aí que favorece o algoritmo a reconhecer que o vídeo é relevante.
E, sobretudo, compartilha com seus amigos lá da faculdade, ou da escola, do ensino médio, não sei, né, onde você está estudando, mas compartilha que ajuda pra caramba aqui o canal, tá? Mais uma vez, fica comigo, a gente sempre tem conteúdo de ciência e arte pra te ajudar aí nos estudos, tá? Chega mais e até a próxima.